Olá, você está na TV Câmara e esse é o Questão de Ordem, um espaço destinado para que os vereadores apresentem seus projetos, suas ideias e façam um balanço do seu mandato. E no programa de hoje recebemos o vereador Renato Pupo, ainda no PSD, que veio apresentar aqui seus projetos, fazer um balanço aí desse ano de 2019, chegando ao fim, né, doutor? Então, obrigado pela presença. Queria que o senhor falasse aí sobre seus projetos. Peguei um aqui que o senhor falou bastante, que é aproveitando esse novembro aí que se comemora ou se conscientiza o mês da não violência contra a mulher. Projeto do senhor, que já virou lei, que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a auxiliar, para adotar medidas de auxílio às mulheres que se sintam aí ameaçadas em alguma situação de risco. Olá, Gama. Em primeiro lugar, prazer estar aqui com você, poder me dirigir ao nosso público, para que acompanhem o trabalho desta casa. Alguns são frequentadores, outros não têm essa oportunidade. Então, através desse seu programa, que eles têm a oportunidade de conhecer aquilo que é desenvolvido aqui dentro. Então, tenho o maior prazer em estar aqui, prestando alguns esclarecimentos. Sobre esse projeto que você falou, de fato, apresentei, já virou lei. Nós temos aí um problema sério e crescente de violência contra as mulheres, e essas violências acontecem muitas vezes nos lares e depois da separação elas acontecem nas ruas e muitas vezes em bares, restaurantes. Geralmente os algozes são ex-maridos, ex-namorados, ex-companheiros que não aceitam a separação e não suportam ver a sua ex-mulher, ex-namorada, ex-companheira se divertindo. E vão até esses bares ou restaurantes, ameaçam e muitas vezes acabam por agredir a mulher quando ela sai do estabelecimento. Infelizmente, tem estabelecimento que se omite na proteção que deveria ser dada à mulher. A gente ouve dizer que muitas vezes é porque não querem interferir em briga de casal, mas isso é muito perigoso. Então, este projeto, que já virou lei, obriga os estabelecimentos, quando solicitados pela mulher, prestar a ela o auxílio, chamar a polícia e permitir que ela fique dentro do estabelecimento até que chegue esse auxílio. Porque muitas vezes o estabelecimento fecha, coloca a mulher para fora, ela fica ali bastante vulnerável na calçada e acaba sendo atingida. Então, foi um projeto meu muito elogiado na época, que já virou lei. E a respeito do assunto violência contra a mulher, eu tenho também uma emenda que foi apresentada recentemente a um projeto do vereador Jean Dornelas. Ele apresentou um projeto para impedir a nomeação em cargos de confiança de pessoas condenadas por crime contra a mulher, violência contra a mulher. Exatamente. Penha, né? Como ele é advogado, ele teve aquela preocupação de colocar que esta lei só seria aplicada após o trânsito em julgado da condenação. Até entendo ele, mas eu apresentei uma emenda, conversei com ele, ele concordou, me deu razão, dizendo que não, que basta a condenação de primeira instância. Por quê? Isso não fere o princípio do estado de inocência, extraído da Constituição Federal, que diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, antes da definitividade da sentença. São coisas distintas. De fato, ele ainda não pode ser considerado culpado, mas ele pode sim, aquele que já foi condenado em primeira instância, ser considerado uma pessoa inapta a ocupar um cargo de confiança. São restrição de direitos. Exatamente, é uma restrição. Né? Pela importância do cargo, alguns requisitos devem ser exigidos, e um deles é uma vida limpa, uma pessoa que se mostra sociável no ambiente de trabalho. E a pessoa que tem essa condenação representa um risco para as companheiras de trabalho, por isso eu apresentei essa emenda, que teve uma ótima aceitação na casa. Esse ainda tramita, né? Tramita mas ainda. Deve ser aprovado porque eu conversei com todos antes. Legal. Doutor, um outro projeto do senhor que já virou lei, inclusive o senhor, um projeto que o senhor está engajado, que é a utilidade municipal para o Instituto Mudar, né? Inclusive, o senhor tem bastante ativo aí nesse projeto, sim. né? O Instituto Mudar é um instituto hoje presidido pela Fernanda Sansão, ela é fundadora. Esta casa já a homenageou pelo seu dinamismo, pelo bem que ela faz para Rio Preto. Ele ataca em vários setores, formação de jovens, e tem também esse setor do meio ambiente, a questão do meio ambiente. Um dos projetos do Instituto Mudar é o projeto Muda que a Cidade Muda. Está crescendo, ganhando cada vez mais adeptos, todos voluntários. Este projeto, para vocês terem uma ideia,
já plantou mais de 9 mil árvores em Rio Preto nos últimos anos. E já está dando resultado. Está dando resultado. Eu participo com frequência aí. Algumas mudas que nós plantamos há 2, 3 anos, hoje eu passo por elas, elas já são maiores do que eu. Mudas na Avenida Alberto Andaló, JK, nas ruas do centro da cidade e também nas regiões periféricas. Então, agora é considerado de utilidade pública, com isso terá alguns benefícios que ajudarão muito. E também conseguir tornar de utilidade pública a Via Amor, que é um outro projeto muito bonito do pastor Sebastião, que tem no comando ali o bispo Wallace e que também supre uma lacuna do poder público. O projeto Via Amor, situado na Avenida Alberto Andaló, tem uma extensão lá no Jardim Paraíso, eles acolhem essas pessoas na rua, dão a essas pessoas condições de higiene, de saúde, estão ajudando na formação dessas pessoas para reinseri-las no mercado de trabalho. Então, é uma instituição que merece o nosso reconhecimento e por isso também foi tornada de utilidade pública. E aí tem benefícios, né? Todos esses benefícios, exatamente. Né? Sobre ainda nessa questão do meio ambiente, o senhor também aprovou uma resolução recentemente para, se não acabar, diminuir o uso de convites de papel aqui na Câmara para eventos e tal. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa iniciativa. Quando a Câmara faz algum evento, essas solenidades ou sessões solenes para homenagens, ela expede um número significativo de convites, o que eu acho compreensível. Quanto mais pessoas a gente trouxer para dentro da casa, melhor. Aqui, afinal de contas, é a casa do povo. Só que esses convites, eles vinham sendo expedidos em papel. E hoje nós temos uma cultura de diminuir o consumo de papel. O governo do estado mesmo lançou recentemente o projeto São Paulo Sem Papel. Porque o papel, primeiro, ele vem da derrubada de árvores. Então, isso aí por si só já seria um argumento bastante forte. Né? Mas depois o papel, ele acumula, ele vira lixo, ele aumenta o risco de incêndio, ele intoxica. O papel que fica muito tempo guardado acaba acumulando ácaro, bactéria, aquelas coisas todas. Então, para eliminar papel, esse meu projeto de resolução já aprovado também, já consta do regimento interno, ele estabelece que os convites de papel devem ser substituídos por convites eletrônicos. Então, por exemplo, você vai convidar as autoridades do Poder Judiciário. Manda um convite de papel para o diretor do fórum, extensivo a todos os demais juízes. Só que manda também e-mail, o convite eletrônico por e-mail, nos e-mails funcionais de cada um dos convidados. Maravilha. Doutor, outro projeto do senhor dispõe sobre a proibição de incentivos fiscais a empresas que tenham envolvimento em corrupção de qualquer espécie ou envolvimento, condenação e improbidade administrativa. Isso aí é uma questão bastante lógica, né? A municipalidade às vezes concede alguns incentivos fiscais para algumas empresas, a justificativa bastante compreensível, que as empresas vão gerar empregos, vão trazer recursos. Só que uma empresa que já tem uma condenação por improbidade administrativa, eu acho que ela entra em conflito com essa finalidade, essa justificativa para a concessão dos benefícios. É uma empresa que já lesou o erário, já lesou os cofres públicos, então, no meu ponto de vista, ela não pode ser beneficiada pela municipalidade. Por isso eu apresentei esse projeto, tenho convicção de que será aprovado pela Casa e, em breve, vire lei. É uma ficha limpa da Exatamente. pessoa jurídica. Se a gente exige a ficha limpa da pessoa sujeito, física, por que não da pessoa jurídica, né? É isso aí. Doutor, outra questão que eu queria ouvir a opinião do senhor tem se falado muito recentemente, projeto que reduz gradativamente o número de vereadores aqui na Câmara. Queria ouvi-lo sobre isso. Bom, esse projeto foi apresentado, foi o vereador Fábio Marcondes que apresentou, contou com a minha assinatura. Quando o vereador Fábio Marcondes me procurou, precisava de 6 assinaturas, falei, não, assino sim. E isso aí suscitou até polêmica, foi bom você perguntar. Teve um munícipe que escreveu até no jornal, Fábio Marcondes e eu somos desafetos e esse projeto, ele não concorda com a redação, e esse projeto aproximou os dois desafetos. Primeiro tem que ficar bem claro que o vereador responsável, quando analisa um projeto, ele analisa o conteúdo do projeto e não o nome do proponente. E eu sempre me pautei dessa forma aqui na Câmara. Com o vereador Fábio Marcondes já tive realmente problemas no passado, hoje a gente tem uma relação civilizada, como deve ser, e mesmo que ainda tivéssemos naquela fase dos conflitos, isso não alteraria o meu posicionamento. Eu acho que essa Câmara tem um tamanho bom,
para a população da cidade. Se a gente pegar cidades do mesmo porte, a gente vai ver que Rio Preto não fica fora, é até um pouco mais enxuta que a maioria. Mas nós estamos vivendo um momento em que a população pede, a população pede o enxugamento do Congresso Nacional, pede até o enxugamento dos nossos tribunais superiores, STF, STJ, pede o enxugamento das assembleias legislativas, das câmaras municipais. Então, quando ele me consultou, eu falei, não dá para ir contra, né? Se é o que a população quer, por isso eu assinei. Maravilha. Queria que o senhor falasse um pouquinho em relação com o governo de São Paulo, que liberou 500 mil para aquela polêmica, demolição do prédio da Central de Flagrantes ali na Vila Cruz. Uma hora fala que vai demolir, outra hora fala que não. Queria que o senhor esclarecesse essa situação. Aquele prédio onde funcionava o plantão policial, ao lado tinha a Ciretran, que foi desativada há mais tempo, justamente por falta de condições. E aquele prédio da Ciretran ficou ocioso por muito tempo. E o plantão continuou funcionando ali. Eu fui no local, gravei um vídeo lá de fora. Era um local insalubre para os policiais, para os frequentadores, um local de risco, que deixava todo mundo muito vulnerável. E poderia a qualquer momento ocorrer até uma tragédia. Então, a nossa administração da Polícia Civil, tanto o Dr. Silas, delegado seccional, quanto o Dr. João Pedro, diretor do DENTER 5, propuseram a demolição daquele prédio para a construção de uma nova sede, no mesmo local, é um terreno do Estado. Pretende-se construir ali a CPJ, que é a Central de Polícia Judiciária, um prédio vertical que abrangeria todas as unidades, com exceção de algumas especializadas, como o DIG, também o 4º e o 6º DPs, que são lá no Jardim Maria Lúcia, para não dificultar para as pessoas que estão naquela região. Mas essas mais centralizadas ficariam todas ali. Para isso precisaria da demolição. O Dr. Silas iniciou um projeto de elaboração, estudo, e me pediu que intercedesse junto ao governo do Estado. Nós temos hoje o vice-governador Rodrigo Garcia, que é de Rio Preto, muito atencioso com Rio Preto e região, e acho que nós não poderíamos perder essa oportunidade. Conversei com ele na campanha, ele deixou isso apalavrado, então depois de empossado, eu entrei em contato com ele, queria até cumprimentá-lo aqui, porque foi muito atencioso, não mediu esforços para atender a nossa reivindicação, e esse recurso, enfim, saiu. Tanto é que em breve, aí dentro de algumas semanas, esse processo de licitação que já está na fase final, dentro de algumas semanas será concluída e a demolição será levada a efeito. Para demolir, né? Para demolir. Depois uma nova licitação. Depois uma nova luta, né, para a construção dessa Central de Polícia Judiciária. Aquela situação da construção do IC lá na região do Caique ali, como é que está isso, doutor? Ali, naquele terreno, é um terreno de 9 mil metros. O senhor conseguiu na confluência da Avenida de Maio com a Avenida Uber Richard Pontes. Isso. Eu consegui primeiro 4 mil metros para a construção da delegacia seccional, só que a seccional deve ir para essa CPJ. Então, e consegui depois, isso no governo passado ainda, do ex-prefeito Valdomiro Lopes, eu consegui os 5 mil metros restantes para a gente construir ao lado o IML, Instituto Médico Legal, e o IC, Instituto de Criminalística. Ficariam então os 3 prédios um ao lado do outro, até dando mais segurança um ao outro, já que no prédio da seccional funcionaria o plantão 24 horas. Com essa mudança de planejamento, a ida da seccional para o prédio da CPJ que se pretende construir, um dos argumentos já caiu por terra. E aí eu fui procurado pelo pessoal da FAMERP e do HB. Lá na FAMERP/HB já funciona o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito. Para quem não conhece, está nos acompanhando. Quando uma pessoa vai a óbito naturalmente e tem um médico que está acompanhando, que está tratando para atestar, não há necessidade de intervenção do Estado. Agora, quando não tem o médico, vai para o SVO, Serviço de Verificação de Óbito. E se houver algum indício de morte violenta, vai para o IML, que é o Instituto Médico Legal. E muitas vezes surge na ocorrência, no momento de dor da família, esse problema. O corpo vai para o SVO não, tem indício de violência, tem que transportar para o IML, fica meio assim. Então, eu fui procurado, conversei com os médicos legistas de Rio Preto, eles acham que seria bastante benéfica essa aproximação. E
serviria também o IML de campo de pesquisa para a faculdade. E a faculdade, com todo o seu know-how, poderia também ajudar o IML. Então, além da proximidade com o SVO. Então, por isso, não se sabe ainda, nós estivemos em São Paulo recentemente, numa reunião lá na Superintendência da Polícia Técnico-Científica. O superintendente foi muito atencioso, estava entrando em férias e disse que após as suas férias ele viria a Rio Preto para analisar os dois locais. Mas aquela primeira opção já estava bastante avançada, tem até projeto já concluído nesse sentido. Legal. Falando em segurança de prédio, o senhor citou a Ciretran, o senhor na última sessão, inclusive, acho que usou a tribuna para falar sobre isso, questão de inspeção de marquise. A gente teve 2 casos aí, inclusive, com morte em São Paulo, de marquise antiga, de prédio que desabe. O senhor cobrou essa fiscalização, né? Lamentavelmente, nós tivemos sim, e foi isso que me inspirou. Eu cheguei a ver as imagens dos 2 casos. No primeiro, 2 jovens conversando, eles ouvem um barulho, olham para cima e de repente a marquise cai sobre eles, né? Um acabou falecendo, não deu nem tempo de correr. E o outro foram aquelas 2 mulheres, o primeiro caso em São Paulo, o segundo aqui em Penápolis, no shopping, as 2 mulheres. Então eu acho que quando os fatos acontecem, a gente deve se inspirar neles para adotar medidas preventivas e evitar que isso se repita em nossa cidade. Então, eu acho bastante necessário nesse momento o poder público, através da Secretaria de Obras ou mesmo Defesa Civil, realizar essas inspeções para determinar se existe risco em alguns lugares e também cobrar dos respectivos proprietários dos imóveis a correção naquilo que for necessário para a gente evitar uma tragédia em Rio Preto. Legal. Outra polêmica na última sessão, a aprovação da lei orçamentária anual. A polêmica ficou por conta daquelas emendas do vereador Marco Rilo, que queria remanejar dinheiro de obras para educação e cultura para a realização do carnaval. Não foram aprovadas, mas o senhor foi um dos poucos que votou a favor. Queria repercutir com o senhor. Votei a favor de forma consciente. O vereador Marco Rilo remanejava dinheiro, 2,5 milhões da Secretaria de Obras, que já tem bastante dinheiro. Claro que obras são importantes, mas a Secretaria de Obras já tem um recurso suficiente. E não sei se vocês têm notado, quando o município recebe contrapartida, como nos casos de inclusão de área rural em perímetro urbano, essa contrapartida que antes era direcionada para o próprio empreendimento, hoje ela está vindo em espécie para um fundo de desenvolvimento sustentável. E esse fundo de desenvolvimento sustentável tem canalizado os recursos para a Secretaria de Obras. Então, é uma secretaria que está bem abastecida, está em boas mãos, a gente sabe disso, o engenheiro Sérgio Issas, mas ela tem recursos suficientes. E a outra, a Secretaria de Comunicação, importante também, mas eu acho a Secretaria de Comunicação mais importante para campanhas preventivas, não tão importante para ficar divulgando aquilo que é feito. Eu acho que as coisas boas que uma administração faz, elas se divulgam por conta própria, naturalmente. O usuário beneficiado, ele vai comentar, da mesma forma que a pessoa comenta quando não está satisfeita. Então, eu acho que tirar um pouco de recurso também da comunicação é normal, até porque as secretarias que seriam beneficiadas, cultura, com o carnaval, que faz parte da nossa história, da nossa cultura, e educação, os professores. Existe lei federal determinando que 1/3 da carga dos professores seja cumprida fora de hora, fora da sala de aula. E eu sei a importância, porque eu leciono também, sou professor universitário, e eu sei o tempo que me consome muitas vezes aos sábados, aos domingos, a gente preparando aula, a gente corrigindo prova. Então, precisa desse planejamento. Para tirar os professores da sala de aula durante 1/3, haveria necessidade de novas contratações. Isso, obviamente, onera o poder público. Por isso, a emenda do vereador Marco Rilo. Mas, infelizmente, não foi aprovada. Eu votei a favor, sou um apoiador incondicional da educação, dos educadores. Eu acho que o nosso país só vai melhorar de fato quando nós tivermos gerações mais conscientes, mais educadas, melhores formadas do que as nossas, né? Então, nós temos que apoiar, só que para isso você tem que valorizar os professores. E isso começa da base, começa né? da base, justamente sem dúvida o nenhuma. ensino que o município é responsável. E também a cultura, né? Que o dinheiro ia para o carnaval, que está meio ameaçado, o pessoal reclamando. Falar um pouquinho do Uber, outra bandeira do senhor aí, que voltou à tona agora, com as empresas, parece que dificultando o acesso do município aos dados exigidos pela lei. Como é que ficou essa questão, doutor? Essa questão dos motoristas por aplicativo, Uber é uma das empresas, né?
Eu fico muito à vontade para falar, porque eu fui o primeiro a levantar a bandeira. Na época existia uma resistência, mas eu soube detectar a vontade da população. A população queria, nada contra os taxistas que se sentiram prejudicados na época, mas hoje eles já viram que tem espaço para todo mundo. A população queria, levantei a bandeira, enfrentei muita resistência na época, mas depois, aos poucos, os vereadores foram concordando comigo, vendo que era realmente uma vontade da população, que aquilo era necessário. Enfim, a atividade foi regulamentada por lei. Essa lei ela é fruto de várias reuniões, mas é óbvio que, por mais que você faça reuniões, você faça audiência pública, é difícil chegar a algum consenso. Então, a gente fala assim, foi o consenso na medida do possível. E depois de colocado em prática, alguns itens não estavam agradando os motoristas de Uber, mas não era capricho, era uma necessidade, estava inviabilizando a atividade deles. E eles pediram um prazo. Eu estou atuando nesse sentido para que a Secretaria de Trânsito dê uma tolerância para eles regularizarem a situação, para que possam trabalhar tranquilamente. São chefes de família que usam essa atividade para o sustento de seus familiares, mulheres, filhos, maridos, porque nós temos motoristas do sexo feminino também. Então a gente está aí, eu estou intercedendo. Estive recentemente na Secretaria de Trânsito, fui muito bem recebido pelo secretário Amaury e a gente espera aí ter êxito nesse pleito. Maravilha, doutor. Antes de a gente falar de política, o senhor algum tema mais que o senhor queira abordar aqui relativo à Câmara? É importante ressaltar uma solicitação recente que eu fiz para a instalação de banheiros químicos nas feiras livres. Verdade. Isso é uma reivindicação antiga dos feirantes e dos frequentadores. As pessoas reclamam... Bem antiga isso, hein? Bem antiga, bem, né? Antiga. Os feirantes que ficam horas ali e não tem um local para fazer as suas necessidades fisiológicas, às vezes acabam recorrendo à casa de algum morador das proximidades, pedindo. É desagradável, né? E o frequentador das feiras também passa pelo mesmo incômodo. Então, é uma reivindicação antiga, a gente já vinha trabalhando informalmente nesse sentido. Recentemente, eu fiz uma solicitação formal e vou dar aqui uma notícia para quem ainda não sabe, coloquei nas minhas redes sociais, já recebi a informação de que nos próximos dias, esses banheiros químicos estarão sendo instalados nas feiras livres. Vai sair finalmente? Vai. Pelo menos é a informação que eu tenho, né? Tomara. Legal, doutor. Falar um pouquinho de política, como eu falei, muitos falou aí da mudança de partido do senhor, ia para o PSDB, para o Republicanos, o antigo PRB. Queria que o senhor esclarecesse, falasse sobre isso. Bom, eu fui eleito nos meus 2 mandatos pelo PSD, ajudei a fundar o PSD aqui em Rio Preto e fiz vários amigos no PSD. Acabei depois conhecendo o presidente nacional do partido, o ex-deputado, ex-ministro Gilberto Kassab. E aqui a gente tem dentro do partido, na executiva, grandes amigos. Surgiu aí a possibilidade de saída após as eleições do ano passado e também por um conflito de interesses, nada pessoal contra ninguém. O líder regional é o vice-prefeito doutor Eleusis, com quem eu sempre me dei muito bem. Mas, recentemente, surgiu um conflito de interesses políticos, nada mais do que isso. O doutor Eleusis é vice-prefeito e, muito provavelmente, pretende continuar. E, para mim, surgiu a possibilidade de me candidatar a prefeito. Então, eu acho que eu, dentro do PSDB, não teria essa possibilidade, a não ser que PSD, né? Do PSD, não teria essa possibilidade, já que o nosso líder maior é o vice-prefeito. Por isso, eu comecei a considerar a possibilidade de mudança. E foram surgindo convites desses partidos já citados, PRB, DEM, PSDB, e eu estou dialogando com todos eles, com o PRB, que faz tempo que eu não converso, mas assim, não tem uma definição, até porque não ainda decidi com a família se quero ou não disputar a prefeitura nesse momento. Eu acho que uma candidatura dessa é importante, nascer como nasceu a minha, caso ela se concretize, porque não veio de mim. Veio de fora, veio de movimentos, veio de partidos, eles começaram a me procurar. E quando eu admiti a possibilidade, isso cresceu muito. Ando nas ruas, escuto as pessoas incentivando, dizendo que precisam. Então, eu, por enquanto, estou apenas considerando essa possibilidade. E, repito, se eu levar adiante essa ideia, muito provavelmente terei que mudar de partido, sim. E esses partidos citados são opções que surgiram e opções boas, até porque os líderes locais são pessoas da minha confiança. Eu acho que isso é muito importante, a gente analisar a formação local. Agora, caso eu opte por não entrar nessa disputa agora, aí a gente
considera até a possibilidade de permanência onde está, desde que haja interesse também dos líderes do PSD aqui de Rio Preto. Lembrando que se for mudar é até março. Aí até março, então essa decisão não precisa né? ser tomada com pressa. Bom, então não está definida a candidatura a prefeito, aí o senhor continuaria PSD, vereador novamente? Como eu falei, se eu for disputar mais um mandato na Câmara, não vejo necessidade de mudança, e eu tenho uma afinidade muito grande com o PSD, mas diante desse esfriamento, desse distanciamento, não sei se existe interesse. E se não existir, eu vou compreender. Vou compreender porque as coisas mudam. Nesse tempo que eu tive um pouco distante, outros nomes surgiram e a gente tem que saber lidar com isso. Questão de ser vice do próprio Edinho, que surgiu aí nos jornais, essa especulação, tem alguma coisa disso? Só especulação? Nunca houve conversa sobre isso. Pessoas ligadas a ele já vieram me consultar. Por quê? Porque eu sou da base, sempre fui uma base que não é subserviente, todo mundo sabe disso, mas sou da base. Ajudo o prefeito Edinho, tenho um grande respeito, carinho por ele como pessoa e integro a base dele, uma base não tão cética como alguns vereadores, mas me considero da base. Então a gente não descarta essa possibilidade, mas isso eu preciso ver com o grupo. Primeiro definir se vou mudar de partido e a partir do momento que eu definir o meu grupo, interessa para o grupo ou não, eu não posso pensar só em mim, né? A única coisa que eu quero deixar claro é que quando o meu nome surgiu para possível candidato a prefeito, não era para me viabilizar como vice de ninguém. A gente sabe que tem gente que se lança a prefeito para ser vice, eu não. Ou eu disputo a prefeitura, ou mais um mandato na Câmara. Agora, surgiu essa questão de vice, a gente vai analisar. Não estou dizendo que aceito, não, mas a gente vai analisar. Até porque na pesquisa do Diário, o senhor apareceu bem colocado ali, se não me engano, quarto, quinto, né? Apareci bem. E uma coisa que pouca gente analisou. Só 3 dentre os 15 tinham um índice de intenção de voto superior à rejeição. E eu era um desses 3. Perto do final do segundo mandato, a gente sabe que o exercício de um mandato eletivo muitas vezes gera desgaste. E eu já terminando meu segundo mandato com um índice de intenção de voto superior ao índice de rejeição e sem colocar campanha nas ruas, isso é ótimo, isso é muito bom. Maravilha. Doutor Renato, para a gente terminar, se quiser se despedir aí dos seus eleitores, dos telespectadores. Quero sim, quero dizer mais uma vez que é um prazer estar aqui com vocês, que acompanham o nosso trabalho, importante que continuem acompanhando através da TV Câmara, frequentando as sessões quem puder, lendo os jornais, porque eu falo, isso é exercício de cidadania. E se a gente não voltar a se encontrar até o final do ano, desejar um Feliz Natal a todos e um 2020 ainda melhor do que esse ano de 2019. Maravilha, muito obrigado. Esse é o vereador Renato Pupo, do PSD. Lembrando, se você quiser entrar em contato com o vereador, está embaixo os contatos do gabinete, telefone e também as redes sociais. Lembrando que se você quiser rever esse programa, ele estará disponível no nosso canal do YouTube. Digite lá, TV Câmara Rio Preto, toca o sininho, se inscreva que você fica por dentro de todas as novidades. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.